Olá, queridos acadêmicos do STPAGO, estamos agora na nossa segunda aula de Atos dos Apóstolos. Estaremos abordando os capítulos 1 a 7. Desejo a todos uma excelente aula, não esqueça de ter a Bíblia, dicionários, livros de apoio para uma melhor compreensão desta aula. Vamos fazer uma oração para estarmos iniciando este conteúdo. Querido Deus, eterno Pai, nesse momento eu quero apresentar a Ti, Senhor, cada aluno do STPAGO que está tendo contato, Senhor, com esta aula neste momento, que o Senhor possa iluminar o nosso entendimento, Espírito Santo. Te convidamos para que o Senhor possa nos orientar na construção deste conhecimento, em nome de Jesus. Amém. Louva a Deus pela vida do nosso pastor presidente, do Cimadepa, pastor Dejaí Júnior, que é bênção de Deus para a nossa vida. Vamos lá. Vamos iniciar aqui com o conteúdo de Atos dos Apóstolos, fazendo aqui uma introdução. O autor de Atos dos Apóstolos é o mesmo autor do Evangelho segundo Lucas. Nós já fizemos aqui um apanhado a respeito de Lucas, que era médico, companheiro do apóstolo Paulo, enfim. O destinatário deste livro é o mesmo do Evangelho segundo Lucas, Teófilo. Teófilo significa amigo de Deus. No capítulo 1, dos versículos 4 a 7, nós temos a promessa do derramamento do Espírito Santo. Capítulos 4 a 7, nós temos aqui a ascensão de Jesus, né? E esta promessa do derramamento do Espírito Santo, que ela está contextualizada lá em Lucas, capítulo de número 24, e o versículo 49, que diz: E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E é esta promessa que repete-se em Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Aqui está contextualizada a grande comissão, ou seja, a igreja deveria testemunhar simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Prosseguindo, no versículo de número 9 do capítulo 1, nós temos a ascensão de Jesus. Essa ascensão de Jesus ela foi extraordinária porque ela marca esse período, justamente aonde Jesus ele sobe ao céu, e quando ele sobe, cumpre-se o que está aqui em João, no capítulo 14, versículo de número 16, onde a palavra diz o seguinte: Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O versículo 26 do 14 diz o seguinte: Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. É importante frisar que a ascensão de Jesus ela ocorreu durante o governo do imperador Tibério, aí pelos anos 14 a 37 depois de Cristo. Aqui na ascensão de Jesus nós temos três tipos de pessoas. Nós temos Jesus, os anjos e os discípulos. Jesus estava ascendendo aos céus, os anjos apareceram para consolar os discípulos, e os discípulos foram testemunhas oculares deste grande fato. Prosseguindo, nós temos que após a ascensão de Jesus, os discípulos eles estiveram em oração no cenáculo. Nós temos isto aqui em Atos capítulo 1, versículo 13. E entrando subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote, Judas e Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. O cenáculo era uma sala ampla, geralmente no andar superior. Seria provavelmente parte da casa de Maria, mãe de Marcos, onde também supõe-se que teria realizado a última ceia de Jesus com os seus discípulos. Então essa casa ela se tornou o primeiro local de reunião dos cristãos em Jerusalém. E deve ter sido este lugar que eles utilizaram
como local de reunião nesse início, nesse começo da igreja em Jerusalém. É digno de nota que aqui é citado pela última vez o nome de Maria, mãe de Jesus. É citado aqui os irmãos de Jesus. Lá em Marcos, capítulo 6, versículo 3, nós compreendemos que os irmãos de Jesus, eles eram incrédulos. Dentre os irmãos de Jesus estavam também Tiago, que é o autor da epístola de Tiago, que era irmão de Jesus, mas que outrora, durante o ministério de Jesus, era incrédulo e que se converteu após a ressurreição de Jesus, ok? Prosseguindo, o Evangelho em Jerusalém. Nós temos aqui no capítulo 1, versículo 15, a eleição de Matias em lugar de Judas. Então, a gente pode compreender que esse hábito de lançar sortes, ele foi utilizado antes da descida do Espírito Santo. Porque após a descida do Espírito Santo, nós compreendemos que quem regia, quem direcionava a igreja, não era mais o hábito de lançar sortes, mas a direção do Espírito Santo é que prevalecia na igreja e direcionava a igreja. Então, Matias, ele foi escolhido como apóstolo em lugar de Judas. E haviam alguns critérios, para a escolha desse novo apóstolo. Tudo bem. Vamos avançando aqui. A descida do Espírito Santo, aqui em Atos, capítulo de número 2. Atos, capítulo 2, nós temos o cumprimento aqui do dia de Pentecostes. Versículo 1 do capítulo 2. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. O que era o dia de Pentecostes? O dia de Pentecostes também era conhecido como Festa das Semanas, ou a Festa das Colheitas. Para que você compreenda isso melhor, você deve ler Deuteronômio capítulos 16, versículo 10, e Êxodo 23, e o versículo de número 16. A festa de Pentecostes, ela ocorria justamente 50 dias após a festa da Páscoa. Então, essa palavra Pentecostes, ela significa 50º, ou seja, número 50, 50 dias após a festa da Páscoa. Na festa de Pentecostes eram movidos dois feixes diante do Senhor. Esses dois feixes ou pães, eles simbolizavam aqui quem no dia de Pentecostes? Os judeus e os gentios que estavam juntos no dia de Pentecostes e receberam ali essa direção e iluminação do Espírito Santo. Primeiro os discípulos receberam o Espírito Santo, depois as nações que testificaram, que testemunharam esse enchimento, esse encher do Espírito Santo na vida dos discípulos e puderam ouvir a pregação de Pedro. Um fator interessante a respeito disso, que eles foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, porém as nações, cerca de 17 nações que estavam ali reunidas, ouviam os discípulos falar em sua própria língua. Então essa língua no original é glossolalia, que se refere a línguas que não foram aprendidas. Então não é poliglotismo. Ou seja, os discípulos não eram poliglotas, ou seja, eles não estudaram aquelas línguas, mas direcionados pelo Espírito Santo, eles puderam falar aquelas línguas mesmo sem saber o significado delas. Tudo bem? Então, Atos capítulo 2 marca esse grandioso cumprimento da profecia de Joel no capítulo 2, versículo 28, um cumprimento parcial, porque o cumprimento dessa profecia, ele acompanha toda a história da igreja e vai findar-se aí na descida de Jesus, cumprir-se cabalmente de forma completa na descida de Jesus lá depois da batalha do Armagedon no Vale de Meguido, sobre o Monte das Oliveiras, ok? Prosseguindo, nós temos aqui em Atos capítulo 2, versículo 14, o sermão de Pedro, a partir do versículo de número 14, é quando Pedro ele vai dar uma explicação a respeito do que estava acontecendo com os discípulos, com a igreja, cerca de 120 que estavam ali em oração. Então é interessante, pois nós vemos aqui que na explicação dele, aqui no versículo de número 17,
A Bíblia diz: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Então nós percebemos que esta efusão do Espírito Santo, esse derramar do Espírito Santo, não foi um privilégio apenas dos discípulos naquele momento, mas sim é um espaço que cobre todos os últimos dias. Então, se nós estamos nos últimos dias como cremos, nós também recebemos deste derramado Espírito Santo. Então, Pedro ele traz um sermão cristocêntrico, ele fala a respeito da ressurreição de Jesus, ele destaca o seu ministério, sua morte, ressurreição e a sua volta gloriosa para o céu. No versículo 22 ele diz: varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificar-te, matar-te pela mão de injusto. Então Pedro ele mostra que os judeus foram os grandes responsáveis pelo sacrifício de Cristo, por entregar a Cristo, pela morte de cruz empregada a Cristo. Só que no versículo 24 ele diz: ao qual Deus ressuscitou, solta as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Então, o grande sermão de Pedro e dos discípulos nesse início da igreja é justamente a respeito do sacrifício de Cristo, porém da ressurreição de Jesus. Então, nós temos aqui, a partir do capítulo 2, versículos 27 a 41, as primeiras conversões, aonde nós encontramos aqui no versículo de número 40. Versículo de número 40. E com muitas outras palavras, Pedro, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Então é interessante frisarmos isso aqui, que através desse grandioso sinal do derramamento do Espírito Santo, nós vemos que quase 3.000 almas converteram-se a Cristo mediante o sermão do apóstolo Pedro, o sermão motivado pelo Espírito Santo. Então isso é muito forte, porque nós vemos uma transformação no ministério de Pedro. Outrora, aquele Pedro oscilante, aquele Pedro medroso, covarde, que negou a Jesus 3 vezes, agora falando ousadamente na unção do Espírito Santo. Prosseguindo aqui no capítulo de número 3, nós vamos ter a cura de um coxo de nascença. É aquele coxo que estava na Porta Formosa. Então, neste capítulo, nós temos um dos sinais e maravilhas operados pelos apóstolos na comunhão do Espírito Santo. Em Atos 2, 43, a Bíblia diz: em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Então os apóstolos eles mantiveram o hábito de ir ao templo à hora nona, ou seja, a hora nona é aproximadamente às 15 horas, às 3 horas da tarde. Os judeus eles geralmente iam ao templo 3 vezes ao dia. Aqui no segundo horário, às 15 horas. A Porta Formosa ela dava acesso através do pátio dos gentios ao pátio das mulheres. Então este grande milagre, ele também é um milagre de cunho messiânico. A Bíblia diz aqui em Isaías, capítulo 35, e o versículo 6 o seguinte. Isaías 35, versículo 6. Então os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, porque as águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Os coxos saltarão como servos. É interessante isto aqui, porque mostra que os discípulos não tinham ouro, não tinham prata, mas eles tinham a unção do Espírito Santo sobre a vida deles. Então Pedro, ele inicia mostrando que foi no versículo 13 do capítulo 3, que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregaste perante a face de Pilatos, negaste, tendo ele determinado que fosse solto. Então primeiro ele atribui ao Deus de Abraão, ao Senhor, mas depois ele dá esse crédito por esse milagre ao próprio Jesus, Como diz aqui no versículo 16, e pela fé no seu nome, no nome de Jesus, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis,
e a fé que é por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Aqui a partir do capítulo de número 3, versículo 11 a 26, nós temos o sermão de Pedro. Então Pedro aqui ele faz um aprofundamento soteriológico, ou seja, da doutrina da salvação. Pois lá no capítulo 2, versículo 38, Pedro ele esclarece dizendo o seguinte: arrependei-vos e cada um seja batizado em nome de Jesus. Só que no 3,19 ele já diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Então no 2,38 é arrepender-se para ser batizado, mas no 3,19 é um aprofundar em dizer: arrependei-vos e convertei-vos. Então o objetivo de Pedro neste sermão era convencer os judeus e não simplesmente condená-los. Pedro reconheceu que a cura do coxo foi realizada pelo poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui no capítulo de número 4, a partir do versículo 1 até o 22, nós temos Pedro perante o Sinédrio. O Sinédrio era essa grande corte judaica composta aí de 70 pessoas, 70 anciãos, escribas, pessoas com alto conhecimento da Torá, que se reuniam para deliberar concernente a assuntos relacionados à lei. E eles tinham liberação de Roma para julgar em certos casos, com base na sua própria lei. Então nós temos aqui um Pedro que agora está diante do Sinédrio. Os perseguidores aqui nesse início da igreja eram os saduceus, versículo 1 do capítulo 4. Estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus. Os saduceus, eles não criam na ressurreição, não criam na existência de anjos. Então, o discurso, a pregação de Pedro e dos primeiros discípulos era justamente baseada na ressurreição de Jesus. Então, por isso, eles se opunham ao início da igreja, aos discípulos, à ministração deles. E assim o Sinédrio, então, proíbem Pedro e João de pregar. É o que está aqui no capítulo 4 e o versículo de número 13, onde a Bíblia diz aqui: então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras e doutos, se maravilhavam e tinham conhecimento de que eles estavam com Jesus. 14. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Versículo 15. Todavia, mandando-os sair fora do conselho, conferenciavam entre si, dizendo: que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório e não podemos negar. Mas para que não se divulguem mais entre o povo, ameacemos-los para que não falem mais nesse nome a homem algum. Então nós vemos aqui que eles queriam proibir os apóstolos de ministrar, de pregar. Porém, enquanto isto, a igreja ela continuava em oração. É o que está aqui no 4, versículo de número 23. E soltos eles, foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram, os principais dos sacerdotes e os anciãos. E ouvindo eles isto unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o que fizeste os céus e a terra e o mar e tudo que neles há, que disseste pela boca de Davi teu servo, porque bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs. Enfim, no versículo de número 29 ele diz: agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças, para as ameaças do Sinédrio, e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra. Enquanto 30, estendes a tua mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo teu santo Filho, Jesus. Olha só a dimensão espiritual que eles viviam no início da igreja. Versículo 31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então essa aqui era a vida de oração da igreja. Era a comunhão que os discípulos, juntamente com a igreja, cultivavam diante de Deus. Que mesmo nesse cenário de perseguição, neste cenário de intolerância religiosa, eles continuavam ministrando, pregando e fazendo aquilo que Deus havia ordenado que eles fizessem.
No finalzinho do capítulo 4, no versículo 32, nós vemos essa comunidade de cristãos, essa comunidade unida, tendo um só coração, uma só alma. Nós vemos aqui como Barnabé, citado aqui já no versículo 37 do capítulo 4, que vende uma propriedade, coloca aos pés dos apóstolos. Então a gente vê uma igreja que reconhecia a autoridade apostólica, eles não administravam os bens da igreja, eles colocavam aos pés dos apóstolos. Isso aqui é uma visão de liderança. Mas no capítulo 5 nós temos, a partir do versículo 1 até o 11, um Ananias e uma Safira, né, que seriam aqui como joios no meio do trigo. Ananias e Safira, membros daquela congregação, estavam possuídos pela ambição de receber as mesmas honras que eram dispensadas àqueles que de bom grado entregavam seus bens. Então Ananias e Safira têm uma propriedade, eles vendem essa propriedade, mas escondem uma parte do dinheiro para si, sendo que aquela propriedade eles propuseram no seu coração de entregar completamente aos pés dos apóstolos. E é interessante que Pedro, ele fala algo interessante. No versículo 3 do capítulo 5, disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retiveste parte do preço da herdade? Né? Então Ananias e Safira mentiram o próprio Espírito Santo. Ou seja, Pedro ele fala: se vocês tivessem guardado a propriedade, seria de vocês, mas vocês colocaram no coração de ofertar, de abençoar na obra. Isso aqui é uma lição para nós hoje. Quantas vezes a gente se propõe a fazer algo para Deus, se propõe a abençoar na obra, mas depois se arrepende, depois toma uma parte do que já havia sido colocado diante de Deus em oração. Então, um exemplo de que nós devemos sempre estar com o nosso coração guardado concernente a essas situações. No versículo de número... Ananias e Safira morrem, recebem como recompensa por essa atitude, como juízo de Deus, a morte. Isso gera, no versículo 11 do capítulo 5, diz a Bíblia: e houve um grande temor em toda a igreja, em todos os que ouviram estas coisas. Então isso já foi na dispensação da graça, na dispensação da igreja. O versículo 12, a Bíblia diz: e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. É interessante que a Bíblia diz que no versículo 15, que o povo, eles transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse algum deles. Então, nós não podemos pegar este ato do povo de colocar as pessoas para que a sombra de Pedro pelo menos passasse por eles, os curasse, como uma doutrina. Isso aqui não foi um ensino apostólico, não fazia parte da doutrina dos apóstolos. Isso aqui era a atitude do povo com anseios de serem curados que faziam isso. Hoje nós vemos diversas situações semelhantes a isso, mas não é uma doutrina bíblica, é uma atitude de fé de quem o faz. Prosseguindo, nós temos aqui a partir do capítulo de número 5, versículos 17 até o 32, as perseguições novamente, né, aí por conta dos saduceus, dos membros do Sinédrio. Os saduceus não criam na ressurreição, e esta era a principal temática da pregação dos apóstolos, de Pedro e dos apóstolos. Então, por conta disso, eles foram para a prisão. Porém, eles foram libertos pelo poder de Deus. Interessante que eles estavam ali na prisão, altamente guardados dentro daquela prisão, e a Bíblia ela nos fala que eles foram libertos milagrosamente. E libertos milagrosamente, eles alertam no versículo 29 aos saduceus, ao Sinédrio, dizendo o seguinte: olha, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, mesmo diante das perseguições, o Senhor cooperava com eles para que eles continuassem ensinando, continuassem ministrando, e ali eles revelam essa máxima, que mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então a igreja ela precisa compreender que acima da lei dos homens está a lei de Deus. E entre
obedecer aos homens e obedecer à palavra de Deus, mas importa obedecer à palavra de Deus. Aqui nós temos um grande conselho, né, de Gamaliel aqui no versículo de número 34. Gamaliel era um membro do conselho. Gamaliel, ele era alguém que tinha uma interpretação liberal da lei. Ele era alguém que discipulou o apóstolo Paulo. Mas ele se levanta no conselho, sendo fariseu, doutor da lei, venerado por todo o povo, versículo 34, capítulo 5, e ele diz assim, versículo 35, varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haver de fazer a estes homens, aos apóstolos, porque antes destes dias levantou-se Teudas, vai falar que levantou-se Galileu. Aí no versículo 38, Judas Galileu, no versículo 38 ele diz, e agora digo-vos, dai de mão a estes homens, ou seja, deixai-os ir, porque se este conselho ou esta obra de homens se desfará, mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. Então Gamaliel dá um conselho sábio em dizer que se aqueles homens se levantassem veementemente contra os apóstolos, eles poderiam estar se levantando contra o próprio Deus. O capítulo 5, versículo 32, fala do batismo no corpo de Cristo, ou seja, na igreja, quando uma pessoa aceita Jesus e ela é inserida no corpo de Cristo. 32 diz, e nós somos testemunhas acerca dessas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Então, quando alguém aceita Jesus, converte-se, ela é batizada no corpo de Cristo. Isso está contextualizado lá em Marcos, capítulo 16, versículos 15 e 16, que diz, quem crê e for batizado será salvo. Esse batismo não refere-se prioritariamente ao batismo em águas, mas o batismo no corpo de Cristo, que é operacionalizado pelo Espírito Santo de Deus. Prosseguindo, no capítulo de número 6, nós temos a instituição do diaconato. E isso é muito importante, porque essa instituição dos primeiros diáconos, ela originou-se por conta de um problema dentro da igreja. A Bíblia diz que o número de discípulos ele cresce e houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as viúvas dos gregos eram desprezadas no ministério cotidiano. Ou seja, tinha muita gente para ser atendida e eles alegaram que as viúvas dos hebreus estavam sendo atendidas em prioridade em relação às viúvas dos gregos. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram, não é razoável que deixemos a palavra de Deus e vamos às mesas. Ou seja, os apóstolos não poderiam deixar de se gastar na palavra e na oração para servirem às mesas, na assistência social. Versículo 3, escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões, aqui estão os critérios de boa reputação, cheio do Espírito Santo, sabedoria, os quais constituamos sobre esse importante negócio. E eles, os apóstolos, versículo 4, e nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Então, justamente, os diáconos, eles são para lidar com essas questões menores, com problemas menores, mas que são corriqueiros, são presentes na vida da igreja, e cuidar da parte material da igreja. Aqui nós vemos a importância da liderança andar juntamente com a igreja, porque no versículo 5 diz, e este parecer contentou toda a multidão. Então aqui nós vemos que a liderança dos apóstolos não era uma liderança ditatorial, mas uma liderança compartilhada, uma liderança onde ouvia a igreja. E eles elegeram Estevão, homem cheio de fé do Espírito Santo, Filipe, o evangelista, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau, prosélito de Antioquia. E os que apresentaram ante os apóstolos, e estes orando lhes impuseram as mãos. Então a igreja aprovou o ministério desses homens, mas passou pelos apóstolos também imporem as mãos, reconhecendo e chancelando o ministério deles. Ok? Prosseguindo aqui para o ministério de Estevão, que no capítulo 6 a 8 até o 7, 60. Estevão ele foi esse primeiro mártir da igreja, ou seja, o primeiro a morrer por conta e em defesa da sua fé. É interessante frisarmos que enquanto Matias ele foi eleito apóstolo no lugar de Judas e a Bíblia não registra nada no Novo Testamento a respeito dele, Estevão, que era um dos 7 diáconos, exerceu um extraordinário ministério de evangelista e de mártir, porque morreu por conta da sua fé. A palavra mártir, a etimologia dela no grego significa testemunha.
Então Estevão foi a primeira testemunha do cristianismo a morrer por conta da sua fé. E assim nós estamos nesse momento finalizando essa primeira aula. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, caríssimo.